Olá pessoal, na nossa última aula do desenvolvimento do nosso controle de estoque, nós implementamos a nossa classe DAO cliente. Hoje nós vamos implementar a nossa classe BLL do nosso cadastro de cliente. Então, para isso pessoal, vão no Solution Explorer, botão direito em BLL, ADD, Class. E aqui vamos chamar a nossa classe de DLL cliente. Maravilha. Agora vou falar que a minha classe é pública, para que todo mundo consiga utilizar essa classe. Vamos adicionar os using do nosso modelo, do nosso DAO. E também, pessoal, vamos adicionar os modelos do nosso System.data, que nós vamos utilizar também. Porém, pessoal, eu vou aproveitar aqui, eu já havia implementado a nossa classe BLL do cliente. Por quê? Na hora que eu gravei o vídeo, o áudio acabou saindo chiado e eu optei por regravar essa aula. Então eu já tenho basicamente o código feito. Então aqui, ó, o que nós vamos utilizar? Eu vou adicionar o System.DAO, o System.data. O DAO já tinha colocado, né? Eu já havia colocado. Então o System.data. E agora nós vamos implementar a nossa classe BLL do cliente. Então eu vou colocar o meu construtor, pessoal, e o meu dado privado referente ao meu DAO conexão. Então aqui eu tenho o meu dado privado, DAO conexão, que vai representar a nossa conexão, nosso objeto de conexão, e o nosso construtor, que irá receber esse objeto. Além disso, pessoal, agora nós vamos implementar o nosso método incluir. Detalhe, pessoal, neste método incluir, futuramente nós vamos implementar a validação do CPF. Então aqui, pessoal, no nosso incluir, o que nós vamos inserir dentro do nosso método? Primeiro ele vai receber o nosso modelo do cliente, que vai verificar se esses dados estão corretos para poder inserir esses dados na tabela. Vou definir quais campos eu vou validar. Então, no meu caso aqui, eu escolhi validar o nome. Então, o nome do cliente deve ser preenchido. O CPF ou o CNPJ também deve ser preenchido. Aqui eu coloquei um comentário, pessoal, para indicar que futuramente, em que momento nós vamos implementar isso? Na hora que nós estivermos desenvolvendo o formulário de cadastro. Então, aqui um comentário para vocês lembrarem que nós vamos retomar esse modelo BLL, quer dizer, nosso BLL cliente, para depois implementar a verificação do CPF CNPJ e ver se os valores que o usuário digitou estão corretos. Porque aqui nós fizemos uma validação para saber se o usuário preencheu o campo. E agora nós vamos fazer uma validação para saber se o que ele colocou corresponde a um CPF ou a um CNPJ. Também a validação do RG e da inscrição estadual. Por que dos dois, pessoal? Porque esse campo, o CLI RGIE e também o CLI CPF CNPJ, se for um cliente pessoa física, este campo irá armazenar o CPF. Senão ele irá armazenar o CNPJ do meu cliente. Aqui também vai armazenar o RG ou a inscrição estadual. Outro campo que eu optei por validar foi o nome, ou melhor, o telefone do cliente. Aqui eu coloquei um comentário, pessoal, mas eu vou remover aqui também do nosso código, onde eu verificava se o CLI tipo foi inserido. Porém, eu vou remover esse comentário, porque quem vai inserir esse CLI tipo, pessoal, vai ser você, o próprio desenvolvedor. Inclusive, você vai definir o valor. No meu caso, o meu CLI tipo, vou colocar apenas aqui para vocês visualizarem. Se o meu CLI tipo for igual a 0,
o valor que está dentro armazenado nele, significa que o meu cliente é do tipo pessoa física. Se o meu clitipo for 1, o valor que está armazenado nele for 1, é pessoa jurídica. Então, eu defini esses valores. Então, eu utilizo o campo clitipo para saber se o meu cliente é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Se o valor que eu armazenei lá dentro for o valor 0, significa que o meu cliente é uma pessoa física. Se o valor que eu armazenei lá dentro for o valor 1, significa que o meu cliente é uma pessoa jurídica. Então, possui CNPJ e inscrição estadual. Aqui, eu criei o meu DAO, meu objeto do tipo DAO, passando a minha conexão e criei, ou melhor, fiz a chamada do método incluir. Agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o alterar. O alterar, pessoal, é basicamente igual ao inserir. A única coisa que vai ser alterado é a chamada do método. No caso, o nosso método que eu vou utilizar agora é o alterar. As validações são as mesmas. Então, deixa eu minimizar aqui o nosso incluir, o nosso alterar. Nós temos também o excluir. Então, olha lá. O excluir, pessoal, eu vou passar o código, vou criar o meu objeto do tipo DAO e vou fazer a chamada do método excluir que nós já implementamos no nosso DAO cliente. O localizar também vai ser a mesma coisa, ou melhor, similar. Ele vai ter um tipo data table, vai retornar um tipo data table. E aqui criei o meu DAO do meu cliente e chamo localizar do DAO, que vai me retornar um data table. Eu vou pegar esse data table e vou retornar para quem fez a chamada do localizar do BLL. E agora os dois carrega modelo, pessoal. Nós temos o carrega modelo que utiliza o código do cliente. Então eu tenho o meu carrega modelo com base no código do cliente. Então criei o DAO, fiz a chamada do carrega modelo passando o código, e o outro carrega modelo cliente passando o CNPJ ou CPF. E também fiz a chamada no meu objeto do tipo DAO para o carrega modelo cliente passando um texto. Então, a sobrecarga dos métodos aqui carrega modelo cliente. E com isso, pessoal, nós finalizamos o nosso BLL. Olha lá, vocês já viram várias vezes como criar esse BLL. Então, esse BLL não mudou dos outros, das demais implementações. Porém, nós vamos retomar esse BLL para inserir futuramente a validação do CPF, pessoal. Então, já está pronto o BLL. Por hoje, nós vamos finalizar aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos implementar o nosso cadastro de cliente, nosso formulário. Então, quem gostou do vídeo, pessoal, dê um like, compartilhe e até a próxima.